Olá, irmãos, boa noite. Que a paz seja convosco, em nome do Senhor Jesus. Quero trazer uma mensagem aqui bem breve, por causa do nosso tempo da internet. E eu quero falar sobre uma coisa que é muito interessante, que Deus nunca tinha me mostrado dessa forma, sobre o sonho de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Escrevi um texto aqui, eu vou ler rapidinho e vou explicar um versículo que Deus colocou no meu coração. Babilônia era uma metrópole de ordem e escala que o mundo nunca tinha visto antes. Ela representava todo o mundo. E o rei da Babilônia, Nabucodonosor, teve um sonho e sonhou com uma estátua gigante. E essa estátua gigante, ela era feita de metais. E cada parte da estátua era um metal diferente. E Daniel acreditava que os sonhos eram relevantes, como o povo do passado acreditava. E ele também acreditava que o seu Deus, o Deus dos Hebreus, ele sabia, né? Ele sabia o que significava os sonhos. Então, Nabucodonosor mandou chamar Daniel para poder revelar o sonho que ele teve, foi muito intrigante para Nabucodonosor. E essa estátua gigante ela era feita de ouro, prata, bronze, ferro, e os pés dela era ferro misturado com barro. Então o que que era? A primeira parte, a cabeça da estátua, era feita de ouro, representava Babilônia, o império de Nabucodonosor. Prata era a parte já do ombro, né, do tronco aqui, que era o Império Pérsia. Então Ciro se levantou e lutou contra a grande Babilônia, que era o reinado, né, que detinha todo o poder naquela época, era uma cidade intransponível, mas Ciro foi, junto com o Meso-Pérsia, e destruiu Babilônia e começou a reinar no lugar de Nabucodonosor. O próximo império é de bronze, que é o Alexandre o Grande, na Grécia. O Alexandre o Grande não tem nada de grande. Ele construiu toda a sua grandeza com um mar de sangue, era um homem muito sanguinário, ele matou muitas pessoas mesmo. E aí o Alexandre o Grande colocou os olhos ali no reinado de Ciro e foi lá com toda a sagacidade, foi com o pé no pescoço mesmo e destruiu o reinado de Ciro e começou a reinar no lugar dele. E aí depois veio Júlio César com a parte da estátua feita de ferro. Representava, né? Cada parte da estátua, Daniel foi explicando isso para Nabucodonosor, que cada parte representava um império. E um império vinha sobre o outro e ia vencendo, ia conquistando. Só que o que ficou mais intrigante no meu coração, que Deus colocou no meu coração, que eu quero te explicar, é a parte dos pés dessa estátua. Diz assim, é a parte do ferro misturado com barro. Os pés dessa estátua ela era feito de ferro misturado com barro. E Daniel, olha só o que Daniel diz sobre essa parte. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então, naquela época, nesse tempo, os reinados, os povos, o império, ele ia dar-se em casamento, misturar um povo com outro para que haja paz. Então, se eu fosse um imperador e o meu inimigo, então ia ceder um filho meu para casar com a filha dos outros povos, da outra nação, para que haja paz entre nós. Então, eles começaram a fazer acordos políticos, misturando-se em casamento, nações e nações, povos e povos, reinos e reinos, para que haja paz. Mas Daniel disse a Nabucodonosor que nessa parte, assim como o ferro não dá liga com barro, também eles não se misturarão, eles se autodestruirão. E no versículo 44, abra sua Bíblia, por favor, em Daniel, capítulo 2, versículo 44. E é onde diz assim: mas
nos dias desses reis, quer dizer, no dia em que tentarão fazer acordo de paz de todas as formas, até misturando-se com o casamento e não encontrando paz nesses acordos. Não vai ter jeito, não vai ter acordo. Uma nação, assim como veio antes, por causa do orgulho, por causa do ego, que Ciro se levantou contra Nabucodonosor, que Alexandre se levantou contra Ciro, que Júlio César se levantou contra Alexandre, porque queriam ser dono do mundo, um queria ser maior que o outro, um queria conquistar mais terras do que o outro. Então, por causa de toda essa ganância, desse orgulho, eles tentavam fazer acordos ali com casamentos entre si, entre os povos, entre os reinos, mas não teria jeito, não teria acordo, não haveria paz. Sempre haveria rumores de guerras, guerras aqui, guerras ali. Nesse tempo, Daniel diz que nos dias destes reis, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Quer dizer, não haverá um homem valente, um homem sanguinário, um homem orgulhoso, um homem poderoso que vá conquistar esse reino. Não vai existir. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. E este é a volta do Senhor Jesus. É o último reino. É o reino que Jesus vai construir com a sua igreja nessa terra. E o que eu quero dizer com você com isso? Eu escrevi aqui: o ferro se mistura com o barro. O ferro não se mistura com o barro, assim como a água ao óleo, e assim como o trigo será separado do joio. Então, assim como o ferro não se mistura com o barro, assim como a água também não se mistura com o óleo, assim também o trigo será separado do joio. Então, neste último reino, neste último tempo, onde tudo está sendo preparado, você presta atenção, tudo no mundo está sendo preparado para a vinda do anticristo. Olha essa pandemia, quando que você viu isso no mundo inteiro, de uma forma global? As pessoas trancadas em casa, estamos vivendo um cenário apocalíptico, estamos vivendo uma cena de um filme. E será que as pessoas estão vivendo igual o Faraó, que está vendo ali as pragas, como viu as pragas no Egito e manteve as suas vistas tapadas? Jesus está voltando. E eu quero dizer a você, não venda a sua salvação, não tente fazer acordo, como dizem no versículo 43, quando ao que viste do ferro misturando com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro. E assim como o ferro não se mistura com o barro, então não faça acordo com este mundo, vendendo a sua salvação, vendendo a sua vida com Deus. Não faça acordo, não ceda, não ceda. Viva a sua fé, não venda a sua fé, mas viva a sua fé na palavra de Deus. Acredite. Se tudo aquilo que Daniel falou ali, falando do sonho de Nabucodonosor, aconteceu, você vê que Daniel foi explicando, e ele explicou ali 2000 anos de existência, de história humana, em menos de 150 palavras, que era o sonho de Nabucodonosor. Daniel teve essa visão ali e clarificou esse sonho com essa visão, explicando mais de 2000 anos de história humana. Se Daniel explicou tudo isso, e tudo isso aconteceu, e hoje nós estamos vivendo nesse último tempo ali, onde tentarão fazer acordos, mas não haverá acordo, porque os reinos não subsistirão por si só, e haverá Deus e fará um reino dele. Então, não ceda
Não ceda, busque a Deus, se entregue, se volte para Ele. Eu costumo dizer que no altar não existe amigos. No altar não tem amigos. O nosso melhor amigo é o Senhor Jesus Cristo. Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã, não venda a sua fé, sabe? Não troque a sua fé por migalhas, por prato de lentilhas. Não duvide da palavra de Deus. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então continua firme, acreditando na palavra dele. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Seja igreja nesse tempo, onde você está na sua casa, com a sua família. Seja igreja, não se desvie do caminho do Senhor. Amém? Quero aproveitar aqui esses 2 minutinhos que tenho para fazer uma oração por você. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor venha agora, meu Deus, de encontro a essas vidas que oram comigo. Meu Pai, que o Senhor venha restaurar, meu Deus, o perdido, o aflito, o cansado, meu Pai. Essa pessoa que talvez se encontra sem forças, até mesmo para orar, cheio de dúvidas, de incertezas, nesse momento tão difícil, meu Pai, que não é esse momento difícil não é apenas nosso, não, dessa pessoa, mas é o mundo que está vivendo numa incerteza. Mas, meu Deus, eu te peço, meu Pai, que essa pessoa venha recobrar ânimo, dar forças para ela levantar a cabeça e mudar essa história, meu Pai. Dar forças para que ela possa resistir e continuar, meu Pai, continuar resistindo, meu Deus, para que ela possa vencer essa situação, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E após ter vencido, meu Pai, ter combatido um bom combate, meu Deus, continuar, meu Deus, de pé, meu Pai, continuar ali, meu Deus, inabalável, meu Pai, confiando na tua palavra. Faça isso, meu Deus, com essa pessoa que ora, meu Pai, que busca o Senhor comigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, seja fortalecido na palavra de Deus. Não venda a sua salvação, não entregue a sua salvação, a sua fé por um prato de lentilhas. Ainda que pessoas se levantem contra você, ainda que pessoas queiram duvidar da sua fé, continue acreditando na palavra de Deus, porque Deus é contigo para te levantar e para fazer de você um vencedor. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra e continue de pé, continue acreditando, continue exercitando a sua fé, porque Deus há de te abençoar. Em nome de Jesus. Amém.